como é que a energia funciona, fazendo a diferença entre temperatura e calor, lembrando que temperatura é a energia interna de um corpo, calor é a transferência de energia, por isso diz energia em movimento, transferência de energia de um corpo para outro. A energia ela tem dois itens, a quantidade de calor. O calor pode ser sensível, que produz uma variação de temperatura. Não há mudança de estado físico, e a variação de temperatura pode ocorrer por variação também, né, do tempo, do que pode ocorrer aí no corpo. Calor latente. No calor latente a temperatura não varia, mas muda de estado físico. Que estados físicos? De sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, de sólido para líquido, de líquido para sólido. Essas são as mudanças que podem ocorrer. E não há mudança de temperatura. A energia ela é medida em joules. O símbolo em maiúsculo, o nome minúsculo, isso no Sistema Internacional de Unidades. Mas nós também usamos calorias. E o que é uma caloria? É a capacidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. O calor ele pode ser medido como a quantidade de energia que é trocada entre dois corpos, em virtude da diferença de temperatura que existe entre eles. A quantidade de calor é representada pela letra Q, que é o produto entre a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Aqui nós temos todos os nomes, né? O que? Quantidade de calor, massa do corpo da substância, calor específico e a variação de temperatura. A quantidade de calor é dada em calorias, mas pode acontecer de você encontrar em quilocalorias. O que vocês vão lembrar? Toda vez que você tiver o Q, o K, que é de quilo, vocês vão estar lembrando que é 1000. 1000 a unidade que você tiver. Nesse caso aqui, como é quilocalorias, são 1000 calorias. A massa, o M, é representado pela letra G e está em gramas. Delta T, temperatura final menos a inicial e em graus Celsius. E o C minúsculo, que é o calor específico, são dados em calorias por grama grau Celsius. Mas o que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Ou seja, se estiver em 14,5, a variação do calor específico pode ser a 15,5. Vai depender da temperatura em que você estiver. Depois disso, nós temos capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra variação de 1 grau Celsius. Lembrando que quando eu digo que o calor é recebido, a quantidade, o Q, é maiúsculo. Quando eu digo que o calor é cedido, o valor do Q é minúsculo e negativo, tá? O valor do Q é negativo. C é capacidade térmica e é um produto entre a massa e o calor específico. Ou a capacidade térmica ainda pode ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tá? Aqui estão os dados: capacidade térmica, que é em calorias por grau Celsius, a massa, que é dada em gramas, a variação de temperatura, que é T menos TI, e a quantidade de calor, que é o Q. O exemplo aqui: determine a variação de temperatura sofrida por 3 kg. Lembre que a massa deve ser em gramas. De uma substância de calor específico igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius, que fica exposta durante 30 segundos, que é um tempo, a uma fonte térmica que fornece 1000 calorias por segundo. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, transformar a massa que está em quilograma para grama, já que o calor específico está em quê? Em gramas. Então, se está em gramas, nós devemos deixar a massa aqui também em gramas. 1 quilograma tem 1000 gramas, então 3 vezes 1000, 3000. Calor específico 0,5 calorias por grama grau Celsius. O delta T é o que eu quero achar e o tempo 30. Por que esse tempo? Porque nós vamos achar a quantidade de calor. A fonte são 1000 calorias por segundo. Então, em 1 segundo, isso quer dizer que em 1 segundo
o corpo libera 1000 calorias. Se o tempo lá dado foram 30 segundos, então 30 segundos corresponde a quanto? Eu boto X ou Q, né? Então eu botei X igual a Q. Então fiz meios pelos extremos, ok? Igual a 30 vezes 1000, que dá 30.000 calorias. E fui achar o Q. Que a fórmula é M vezes C vezes ΔT. Substituir o Q por o 30.000 que eu encontrei aqui, ó. A massa pelo 3.000 que eu encontrei aqui depois de transformado. Se tiver transformado, você não precisa mais. Multipliquei pelo calor específico, que é 0,5 ΔT. 3.000 vezes 0,5 deu 1.500. Eu conservei o 30.000. O que eu fiz depois? Troquei os termos. Coloquei o 1.500T para o primeiro membro e o 30.000 para o segundo. E dividi, ó, esse termo aqui que estava multiplicando passou para o denominador dividindo. 30.000 dividido por 1.500, você achou 20 graus Celsius. Então, essa é a variação de temperatura. A outra questão aí, ó. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, lembrando que eu forneci, então o que é positivo, 300 calorias. Verifica-se como consequência uma variação de temperatura. Aqui eu não dei a temperatura inicial e a final, eu dei logo a variação, a diferença entre a final e a inicial. Então, botei o ΔT 50. Determinar a capacidade térmica desse corpo. Como eu já tenho o Q, né, eu usei a fórmula C igual a Q sobre ΔT. Então, no lugar do Q, coloquei os 300, dividido por 50, deu 6 calorias por grama grau Celsius. Nesse item aí, vocês precisam estudar, responder, anotar esses resumos, né? E fazer todo o processo que vocês precisam de estudo.